Boa noite, Opa! Carol. Tudo E bom? aí? Tudo certo, tudo certo. Seja bem-vinda ao Bate-Papo do Giro 800. Gostaria de agradecer a sua presença, sua disponibilidade para conversar. Poxa, que isso, é um prazer. E eu queria saber como você virou escritora. Assim, pode contar um pouco da tua história para a gente aí? Para depois a gente entrar no livro e tal, né? Sim, é difícil dizer como é que eu virei escritora. Na verdade, eu acho que eu nunca fui exatamente uma boa aluna e tinha ambição de escrever um livro. Mas o que acontece é que eu escolhi uma profissão que exige escrever, que Sim, é as ciências sociais. E aí, conforme eu fui fazendo o curso, eu fui aperfeiçoando essa questão da escrita. E quando eu terminei o mestrado, a graduação, o meu trabalho tinha sido sobre os escravos da Mauá. E foi feita uma banca na UF, não era costume na época. E a banca recomendou publicação, coisa que não era sim. assim também comum, né? E aí eu não levei muito a sério aquilo. Claro, me senti muito bem, né, com esse elogio à, à, à monografia e tal, mas eu achava que, enfim, era para engavetar. Na época que eu comecei a fazer o mestrado, que eu fiz mestrado na Universidade de Montreal, né, fiquei Sim. um tempo fora do Brasil e isso foi bom para eu refletir sobre as nossas relações culturais e a maneira como a gente se organiza no espaço público, né? E porque lá não tem nada disso, né? Lá não tem, por exemplo, no Canadá não tem um samba na rua, né? Obviamente porque não vai ter samba, mas assim não vai ter nenhuma manifestação cultural na rua espontânea, né? Tudo é muito regrado, organizado, né? Você tem toda uma vigilância quanto a isso. Então, quando eu voltei ao Brasil, o Zé, primeiro, eu já tinha percebido que os escravos da Mauá, eu tinha continuado a fazer pesquisa sobre a região portuária, tinha percebido Sim. que os escravos da Mauá eram um bloco extremamente importante, né? Que não tinha motivo para eu deixar isso morrer. E o Zé Gustavo, né, meu companheiro, que é escritor, revisor, enfim, falou: publica, publica, publica. Ele ficou assim, botando pilha, né, para eu publicar. E acabou que a gente fez uma revisão e repensou, eu reelaborei depois do mestrado, né, o trabalho todo, e acabou que eu publiquei em 2016 pela Mórula. E foi super legal, porque, obviamente, né, um objeto como esse também de pesquisa, que são os escravos da Mauá, atrai muito público, atrai muito Sim. leitor, muita gente curiosa, né? E esse tema de cultura de rua, de carnaval, é realmente. Enfim, tem muitos interessados para Quando você conheceu o escravo da Mauá, foi quando você voltou para o Brasil ou não você já conhecia? Não, eu já conhecia há muito tempo, já era frequentadora, mas eu não tinha nenhuma opção de pesquisar os escravos, né? Eu lembro que quando eu fui nos escravos pela primeira vez, a Ângela, que é a minha madrasta, mulher do meu pai, né, já há mais Sim, de 20 anos, me levou aos escravos e eu lembro da gente chegando no Largo São Francisco da Prainha e ela fazendo tipo uma rememoração, assim, de como seria aquele espaço no período colonial, né? sim, No começo da cidade. E foi um dos primeiros espaços ocupados, né? E que isso, depois eu fui descobrir que era parte da narrativa dos escravos da Mauá. Então, eu fiquei muito encantada com aquela história, porque o Largo São Francisco da Prainha, para quem não conhece, é um largo repleto de casarios do começo do século XIX, né? Final do século XVIII, acredito que seja mais ou menos por aí, sim. que dão um aspecto muito português ao largo e que é uma região muito diferente dessa perspectiva, que é quase
museológica, né? Porque ela se conserva muito, muito pelo abandono, mas se conservou. Sim. E aí, durante a graduação, eu fiz antropologia das emoções. Eu sempre quis fazer antropologia, achava muito legal pesquisar essa parte de cultura e tudo mais. E aí fui fazer a antropologia das emoções e eu comecei a pensar sobre a questão das emoções e a música, né? Porque a gente leu obrigatoriamente um texto sobre fado, e que a história do fado é que o fadista tem que fazer o público se emocionar com o fado que ele canta. Sim. Então, eu achei aquilo tão interessante, né? De como é que a música, a arte, ela precisa, ela pode provocar uma emoção, né? E aí eu fiquei refletindo sobre o samba. E o samba, né? Qual é a emoção que isso produz? Enfim, na época eu fiquei a fim de estudar musicologia, entender mais sobre etnomusicologia, né? Mas acabou que eu não me debrucei muito sobre isso, porque realmente é uma coisa muito espinhosa, até meio árida para pesquisar. E aí é isso, né? O samba é o pai do prazer e o filho da dor, né? Eu tô até com ele aqui. Legal. O Samba Serpenteia com Escravos da Mauá. Aí o que te inspirou a escrever o seu livro aí? Foi especificamente o dos Escravos da Mauá, o Samba Serpenteia. Então, o que aconteceu, só para terminar essa história, foi isso. Eu comecei a perceber que eu não ia conseguir dar conta dessa parte da antropologia das emoções, da música, né? Tá. O samba tem essa coisa dramática, de letras pesadas, no entanto, tocadas em contexto alegre, né? Feliz, para frente. Até o ódio, né? Vou festejar o teu sofrer, né? Tem uma coisa meio E aí eu comecei, ao frequentar os escravos para pesquisar isso, eu comecei a perceber que os escravos tinham, na verdade, um discurso muito interessante que não podia ser perdido, que era a relação com a cidade, né? Então, os escravos, durante as rodas, eles tinham essa questão de falar da importância da região portuária, né? Inclusive da necessidade da frequentação, do conhecimento do carioca dessa região, né? De como essa região é fundadora da cidade, da cultura carioca, enfim. E aí eu comecei a olhar para isso e falei, isso aí dá pano para manga. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa parte. Na verdade, eu comecei a pesquisar os escravos com esse viés dessa leitura sobre a região portuária, sobre o quanto que essa memória afetiva ela trazia uma forma de sociabilidade muito específica para os escravos, né, do público dos escravos. Sim. Que acaba formando uma sociabilidade que não deixa de ser muito carioca, né? Que é você ir sem marcar, sabe essa coisa? Você vai sem marcar, encontra todo mundo. Já fui muito assim. Pois encontra sem querer, né? Então, assim, o carioca tem uma forma de usar o espaço público que é muito curiosa, né? Que é esse circuito, né? Que não deixa de ser uma espécie de circuito urbano que vai sendo construído por alguns grupos, que as pessoas vão frequentando e vão se esbarrando, vão se encontrando e tal. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, como essas redes de sociabilidade vão sendo construídas. E como, que eu acho que é o mais interessante nisso tudo, é uma rede de sociabilidade que não é aleatória, que ela é orientada por um consumo estético, histórico, algum interesse ou político, enfim, artístico, que tem um ponto em comum, que tem alguns pontos nodais que orientam esse tipo de encontro. Ele não é tão largado, assim, não é tão solto, né?
Existe uma certa convergência de interesses entre essas pessoas. E aí acabou que esse livro foi muito sobre isso, né? Sobre como o bloco dos escravos da Mauá dão um outro significado, na verdade, para a região portuária, e como que isso foi construído, afinal de contas, como isso acontece, né? Porque dizer que o escravo da Mauá deram um significado, trouxeram de novo para o mapa a região portuária. Isso é muito simples de falar, mas como isso de foi certa feito, forma, ele reinventa a economia local, né? Principalmente a questão da economia local, mas também a questão dos contatos, né, que eles têm, a rede muito importante que eles têm. Por exemplo, os escravos da Mauá, em 1998, fizeram aquele CD-ROM. Quem é raiz? Isso que CD-ROM, Circuito Mauá. É isso que eu ia falar, do CD-ROM, muito importante. Na verdade, eu conheci o Escravo da Mauá através desse CD-ROM. Uma prima minha que é formada em História, ela me mostrou e eu fiquei apaixonado, mas eu nunca tinha ido nos Escravos, nem sabia que era bloco de carnaval. E ali foi me apresentando a região portuária que eu me apaixonei na época. Não, Foi pois muito legal. Pois é, e aí você vê também que, assim, digamos, no que a gente pode se referir à questão de classe, né? Os escravos da Mauá realmente é um grupo de uma classe privilegiada, porque, por exemplo, eles lançam o CD-ROM que traz no seu grupo de pesquisadores, historiadores importantíssimos, né? Tem a Nina Raba como arquiteta que já pensava a região portuária, ela participa. A Lia Calabre, né, que também fala sobre a questão cultural. O próprio Roberto Moura, que escreve sobre a Pedra do Sal, né, a Tia Ciata, enfim. Um monte de referência, ou seja, isso também diz muito sobre quem eles são, né? E como que eles conseguem, de certa maneira, convergir diversas forças para esse objetivo que existia, que é dizer que a região portuária é o ponto central para você entender a cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, como assim? Tanto entender como o lugar, os primeiros lugares de ocupação, como também entender o surgimento do samba e do carnaval, que é o ponto central que eles defendem, né? A região portuária como o berço do samba. Enfim, que isso é uma discussão, eu não estou aqui para defender nenhum ponto nem outro, porque vão ter N divergências em relação a isso. Mas essa é a defesa deles, né? Vamos levantar tudo para o povo aí, o pessoal que vê aí, depois eles tiram suas conclusões. Vamos, né? Vamos levantar essas bolas, né? O pessoal estudar. E você, como você escreveu o livro, eu gostaria de saber, né? Ou você podia falar aí, como surgiu o Escravo? Como eles se juntaram? Como teve essa organização para a criação do bloco dos Escravos da Mauá? Então, como eu estava falando, é um pessoal que vem de uma perspectiva de classe muito diferente, né? Então, assim, eu acho que eles... o pessoal que eu entrevistei, o Ricardo Costa, por exemplo, fundador do bloco, que eu acho que é uma das principais figuras dos escravos, assim, ele já tinha essa intenção de fazer uma requalificação da região portuária através da cultura. Isso já existia como interesse deles. Porque, certamente, eles já deviam observar isso ao redor do mundo. Falava, pô, né? Tá faltando no Rio de Janeiro essa mesma engrenagem. Verdade. E uma coisa que eu acho que é legal, que vale ressaltar, é que o bloco dos escravos, assim, eles sempre tiveram essa consciência de classe também, no sentido não de se defender como classe, mas de saber que eles têm esse status e de tentar buscar pontos em comum
com o pessoal da região, né? Então, Sim. eu lembro, como frequentadora dos escravos, que eles sempre falavam dos grupos carnavalescos que existiam já na região, da Vizinha Faladeira, do Coração das Meninas, dos Filhos de Gandhi, né? Sim. Convidavam o pessoal para surgir lá Sim. durante as rodas. Então, assim, eles tinham essa consciência também de, tipo, a gente precisa não ficar centrado em si mesmo, a gente precisa trazer o diálogo com o outro. Desde o CD-ROM, né? Desde o CD-ROM teve essa comunhão, né? Entre os artistas, né? Dizemos assim, da região, né? Os polos de cultura, né? Já tinha essa tentativa justamente de valorizar, de mostrar que a cultura local, né, que já existia, que era desconhecida, né? Então, assim, era meio que eles já tinham um holofote. Sim. E aí eles conseguiam, de certa forma, tentavam, né, trazer esse holofote para os outros também, né? Então, acho que é bem interessante, apesar de enfim, ser uma questão conflituosa, porque na região portuária, até quando a gente fala de cultura, não é uma coisa simples, né? Tem seus conflitos, né? Nunca foi uma paz, né? Não. Eu sei como é que é. Passa bem longe de ser paz, mas assim, Enfim, eu acho que tem uma coisa interessante, se você me permite levantar um ponto aqui, que é assim, a gente está em quarentena ainda, né? Quer dizer, a cidade está abrindo e tudo mais, mas a gente ainda está fazendo um distanciamento social, né? Sim. E é tão interessante pensar, né, como é que a vida, assim, a sanidade, a saúde mental, principalmente do carioca, passa por esse encontro espontâneo, por esse encontro na rua, né? E aí, inevitavelmente, eu acho que seria legal trazer algumas coisas sobre a questão da cultura na rua, que é bem diferente em várias outras cidades do Brasil e em vários lugares do Rio de Janeiro também, né? Porque também não dá para é muito diferente. Generalizar, dizer que, né, toda cidade acontece a mesma dinâmica. Mas, assim, eu acho que uma coisa interessante é que o carioca, eu não sou muito bairrista nesse sentido. Eu acho que o carioca ele tem um comportamento muito provinciano, em vários aspectos, né? Mas, por outro lado, eu acho que o carioca, principalmente nos anos 90, 2000, ele faz uma reflexão, e o próprio Escravo da Malai fala isso explicitamente, né, sobre a tensão que começa a acontecer entre o espaço público e o espaço privado. Porque se a gente for olhar, nos anos 90, no Rio de Janeiro, aconteceram vários massacres, né? A gente teve o massacre de Vigário Geral, em 93, se eu não me engano, o da Candelária. A gente tem o surgimento dos shoppings, surgimento dos condomínios privados, e isso vai no contrafluxo do entendimento da rua, né? Do encontro da rua. E aí o carioca, mesmo com todos os problemas provincianos que ele tem, eu acho que de uma maneira talvez inconsciente, não tão consciente assim, conseguiu fazer a leitura disso e tem vários altos e baixos dessas ocupações do espaço público, né? Mas quando se percebe que está embaixo, volta a ocupar. Enfim, eu estou falando disso tudo porque eu percebo que uma das energias vitais, né, do nosso carioquismo, né, é a rua. Né? Verdade. Né? E aí a gente tem que pensar algumas coisas, né? Por exemplo, a questão do controle do espaço urbano. Por exemplo, os Escravos da Mauá só consegue acontecer numa região que não tem a menor preocupação
do interesse público, assim, não há preocupação básica assim, de iluminação. Acho que o nosso grande desafio hoje para a gente continuar estando no espaço público é a gente pensar como é que a gente pode criar um nível de regulação que não seja castrador e que não seja limitador, que só favoreça alguns e não a todos. Por exemplo, que na região portuária, que é um lugar muito plural, que tem muitas perspectivas sobre a região portuária, sobre a cultura, algumas pessoas não serem privilegiadas, né? Porque não conseguirem seguir o nível de exigência burocrática que hoje existe para você ocupar a região portuária. O seu livro tem uma apresentação do Luiz Antônio Simas, né? Aí eu estava vendo que ele se surpreendeu com o seu livro, por quê? Ele pensou que era um livro acadêmico e tudo, e acabou sendo um livro que como você falou, respira a cidade, fala de todo, apesar que é da zona portuária, ele faz um contexto de toda a cidade, não é? Toda a cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que, bom, não dá para dizer o todo o Rio de Janeiro, mas dá para dizer que digamos assim, expressa, primeiro, uma sociabilidade que é a carioca, e que Sim. Você vai ver isso ocorrendo em outros lugares, dessa coisa do encontro espontâneo, dos amigos, das pessoas que se abraçam, se amam, mas não sabem o nome. Isso é uma coisa muito carioca, né? Sim. Que quem é carioca vive esse dilema, né? Esse conflito, que é nós e os outros, eu e eles. Que, ao mesmo tempo, eu acho que há um desejo genuíno de tentar encontrar com esse outro, de tentar ter um espaço plural e, ao mesmo tempo, não é. Cara, quem é frequentador de carteirinha de alguns lugares percebe logo quando o lugar não está mais o mesmo. É verdade. O que significa o lugar não estar mais o mesmo? É uma frequência diferente. Né? O pessoal diferente começa a frequentar. Na realidade, pode ser várias coisas. Pode ser que o grupo mudou, não sei o quê, mas assim, quando a frequência muda, você não pode mais encontrar os seus amigos, que você já não se reconhece. Como é que você não se reconhece? Você olha lá e não vê mais ninguém que você olha de cara e sabe quem é. Você pode não saber o nome, mas você sabe. Então, uma outra questão aí que a gente tem que pensar, que eu acho que é super relevante, que é qual é realmente a nossa proposta, né? E aí eu fico pensando em várias pesquisas de outros antropólogos que vão falar que os cariocas se enganam quando dizem que a praia é o espaço mais democrático da cidade, né? Porque, teoricamente, a praia é um lugar que serve a todos, né? Que não existe nenhuma distinção de classe, de raça, enfim. Mais ou menos, né? Quem vai estudar mais ou menos vai ver que a coisa é dividida, inclusive, em relação aos postos, né? Tem posto 9, posto totalmente diferente. Verdade. Né? E aí, da mesma maneira, a gente se comporta nos blocos. A gente quer o bloco como... Tem uma coisa interessante também, porque os blocos carnavalescos no Rio de Janeiro, o início deles pós-ditadura, eles têm muito essa bandeira da redemocratização, né? Você poder falar o que você quer, você se comportar da maneira que você quiser, e de você poder estar na rua sem nenhuma repressão, sem nenhum medo, de poder estar com o outro, de poder ter esse contato entre classes. Sim. E aí, quando a coisa é possível, você percebe que as pessoas meio que não querem. Né? Assim, elas não querem, não intencionalmente, mas elas querem manter o grupinho delas. Tem a sua panelinha, né? Pô, cara, isso é uma questão que a gente tem que pensar também, né? Porque
O carioca também, como tem esse convívio circular, né? De você ter um circuito, conviver com as mesmas pessoas. Não, não, não. Quando entra um grupo maior, as pessoas já ficam, quem é esse pessoal? Cara, eu vejo isso ali, na época que a gente fazia samba, o Zé fazia samba ali no Geraldinho, no Morro da Conceição, né? Pô, entrou um pessoal diferente. Você fica assim, quem é essa galera? Já logo vê, logo estranha, né? Tipo, será que é conhecido de alguém? Porque se for conhecido de alguém, aí já fica perdoado, né? Mas os escravos, eu vou te falar a minha Porque... experiência, foi muito receptivo, porque eu, nessa época, quando eu frequentava, né, foi a época quando eu gostava mais, eu trabalhava na Tijuca. Aí eu saía, pegava o metrô, né? Aí eu ia para fazia duas coisas na região portuária. Eu ia no samba de segunda-feira da Pedra do Sal, não era isso tudo, era pouca gente que ia no Escravo da Mauá. Aí o Escravo da Mauá, eu geralmente, às vezes eu ia sozinho, eu tinha uns amigos, mas às vezes eu não queria ir, eu falei, vou sozinho. Chegando lá, às vezes eu nem conhecia o pessoal que eu conheço hoje. Pô, eu parava do lado de alguém, tomava uma cerveja, começava a bater papo e conhecia. Camelô, tem um camelô lá que é meu amigão. Depois ele tomou cerveja comigo, assim, sozinho. Então lá eu fui conhecendo muita gente. E um foi me apresentando o outro assim, mas eu não foi ninguém assim que me apresentou. Foi eu bebendo, olha pro lado e aí brincava. Aí, dentro do bloco, tinha várias atividades, né? Tem, né? Eu queria destacar aquele samba das cabrochas, né? Fala um pouco aí que eu acho que é muito legal essa interação que o bloco tem com o público, né? Então, e o samba das cabrochas tem todo um significado especial, porque, primeiro, não é esse o nome do samba, né? Não é não, não é não. Mas quem disse Não é que eu te não. esqueço. Mas quem disse que eu te esqueço? É... Nino Belo de Carvalho e Dona Ivone Nino Lara. Belo de Carvalho, exatamente. E o interessante, que eu acho que é o samba das cabrochas, é porque existiu, acho que de forma quase espontânea, assim, uma tentativa de valorizar as mulheres do samba. Isso é uma coisa que eu falo também, né, no livro. Você fala. O grupo, ele é liderado por mulheres, né? E daí, essas mulheres, elas, primeiro, isso não é muito comum. É importante lembrar. Na década de 90, quem liderava um grupo de samba? A gente tinha pouquíssimas mulheres se destacando. Era um mundo extremamente... É um mundo ainda extremamente machista. Ainda é. Do samba. Tem muitas mulheres batalhando por lugares. E o escravo tinha essa questão da Cláudia Baldarelli cantando, da Eliane no cavaquinho, cantando também. E elas gostavam de dar esse destaque, a mulherada. Então, chamavam as mulheres na hora do samba que ficou convencionado como samba das cabrochas, né? Mas quem disse que eu te esqueço, que é um samba emotivo, que não deixa de ser um paradoxo, assim, né? Se a gente for parar para pensar, porque destacar o lugar das mulheres e, ao mesmo tempo, destacar essa característica que não deixa de ser um tanto quanto machista, de dizer que as mulheres são emotivas demais, né? Mas, enfim. E aí, o samba das cabrochas era um momento super especial, né? Quem ia nos escravos sabe, assim, todo mundo parava para ver, né? E aí tinha uma coreografia. As meninas se posicionavam, né, na frente da banda, né? E começava o samba e tinha toda uma coreografia, como você falou. Era muito legal mesmo. Era bem legal. Gostava muito. E é isso, assim. E uma coisa também que vale a pena ressaltar é que os escravos, mesmo falando tudo isso que eu falei da inserção que eles têm como classe, dos contatos que eles possuíam e tudo mais,
durante muito tempo, os escravos ficaram sem luz elétrica para fazer a roda de samba, né? Quem ia lá, Verdade. a dificuldade que era, porque assim, eles tinham que fazer um puxadinho de luz. E essa é uma questão também importante para a gente pensar sobre É, a ocupação do espaço público, né? O puxadinho de luz, porque a gente não vai ser hipócrita de dizer que isso não acontece. Com muito mais regularidade, né, do que sim. deveria, né? Enfim. Mas porque simplesmente a prefeitura ignorava. Eles apresentavam projetos, eles iam atrás e tal, e era completamente ignorado. E só ganhou um certo destaque depois, sei lá, de muito tempo, Muitos assim, anos, né? passado, 10 anos. Eles começaram em 93, né? 93, né? Aí com. Aí Ah, depois era. teve o pessoal, as barracas, né? Depois de muito tempo, né? Que foi tendo isso tudo, né? Porque não tinha nada disso. Era muito difícil para fazer um trabalho desse ali na zona, né? Portuária toda, né? É, Até pela, antes da revitalização, né? Como é que era, né? Não era era bem estranho lá, né? Assim, era bem perigoso, né? Vamos falar assim, né? E depois melhorou bastante, né? tem uma questão interessante aí, que eu trabalho no livro, Sim, que é sobre a questão que é muito delicada, uma questão muito sutil, que é difícil até de descrever, que é a questão da atmosfera de um espaço. Como é sim. que um espaço, você chega num lugar e você se sente bem, e você se sente acolhido, né? E você se sente É, seguro. isso lá E a acontecia isso. tradição, porque é o que você está falando, a região portuária era uma região historicamente descrita como um lugar perigoso, como um lugar de prostituição, como um lugar de bandido. É aquela coisa por ser porto, um lugar de muita entrada e saída de pessoas, né? Que É, poderia acontecer qualquer coisa, né? Dá uma sensação de estabilidade muito grande. E, e ao mesmo tempo, sendo na região portuária, o Largo São Francisco da Prainha proporcionar às pessoas uma sensação de acolhimento, segurança, de amizade, de verdade. alegria, de tranquilidade, né? E aí que eu Nunca vou tive medo trabalhar. de ir para ali. Hã? Sempre ficava tranquilo. Nunca tive nenhum problema assim de ir para ali. Bem tranquilo. Gostava muito de ir, não tinha medo nenhum. O pessoal falava, não, lá é muito seguro, muito tranquilo. Nunca tive problema nenhum lá. Não, Até hoje. eu nunca tive problema nenhum, mas eu sabia também que, É, enfim, como é né, que região era, né? portuária Eu não deixa sei. de ser um lugar que tem o estigma, né? E aí, quem é da região portuária sabe o quanto de estigma recai sobre os moradores, os trabalhadores da região Verdade. portuária, né? Um lugar que não é seguro, assim, a imaginação, pelo menos dentro da imaginação, é um lugar que pode acontecer qualquer coisa, né? Então, assim, É, rolava um temor. E também eu acho que esse temor é importante ressaltar, acontecia em razão da região portuária não ser um lugar de circulação de pedestres. A perimetral, ela tinha esse fluxo de carros que não era um espaço convidativo para pessoas andarem, não era, não tinha como. circularem, É, né? Não era. Era um é, espaço para os ônibus, era isso, era um espaço desse tipo de circulação. verdade. E não era um lugar de você sentar e parar. Não era isso. Voltando para essa ideia da atmosfera, né? Você tem, de repente, a produção de uma atmosfera acolhedora. Isso é muito interessante, né? Como é que você produz uma narrativa sobre esse espaço, sobre a importância desse espaço, que acolhe as pessoas, que elas se sentem parte daquilo. Que às vezes não é nenhuma questão de ancestralidade direta ou indireta, mas elas querem se identificar, elas gostam de se identificar com aquele passado do Rio de Janeiro, né? Então você tem toda uma ambientação, né, alinhada, essa ideia de atmosfera, desse ambiente que te acolhe, desse ambiente que você vai encontrar as pessoas, né?
e que é uma produção social, né? Ela tem como artifício o casario que existia, né? Todo o espaço urbano construído que já era prévio, mas que, sem dúvida nenhuma, vai sendo produzido no encontro, né? E no que é dito sobre aquilo. É aquilo que eu estava te falando sobre a primeira vez que eu fui à região portuária, principalmente no Largo São Francisco da Prainha, né? E todo mundo que é carioca já foi na região portuária, meio que passando de ônibus, mas assim, olhar para aquele lugar e se permitir ser recebido por essas informações é diferente. Né? Te dá um outro tipo de relação com o lugar. Que eu acho que é super interessante que o livro vai falar, basicamente. Né? E tinha uma outra música também que é muito importante que eles cantavam, era o Mestre Sala dos Mares, né? Do Aldir Blanc e do João Bosco, né? Aí fala um pouquinho aí dessa parte aí que falava até que remete à revolta da Chibata, né? Dessa resistência que eles sempre faziam, né? Na cidade, né? Fazia o pessoal pensar, né? Sobre isso, né? Mestre Sala dos Mares não deixa de ser uma música que tem muitos significados, né? Essa música, eu acho que não foi escolhida aleatoriamente pelos escravos. Primeiro, tinha um significado direto que é o Antônio Cândido, né? Foi o líder da revolta. O líder da revolta. E era ali na região portuária, né? Que aconteceu essa revolta popular na região portuária. Então tem isso, que é uma questão de você sentir no corpo essa presença. Sim. Desse momento histórico, dessa importância. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que tem essa outra questão que eu estava te falando, deles como classe, tentar deixar a coisa multivocal, né? Deixar a história local multivocal, trazer o outro como referência também. Tem a questão da história negra, que eu acho que é inegável, né? De como é que a gente vai dizer que não, que a região portuária, como tendo a Pedra do Sal, Tia Seata, enfim, uma série de referências que a gente tem do quilombo, primeiro quilombo urbano, né? Então, assim, tem uma série de referências negras que também ficam incorporadas nessa história da música. E tem um outro ponto que eu acho que é também importantíssimo, que é o Mestre Sala dos Mares. Ele foi escrito, foi composto na época da ditadura. Né? Foi composto na época da ditadura, sofreu, inclusive, censuras, modificações na letra, que acabaram dando outras conotações, mas que é uma letra de resistência, né? É uma letra falando sobre a revolta da Chibata, sobre a questão da resistência e, indiretamente, acaba dizendo sobre a importância do próprio carnaval, do próprio encontro, do próprio falar, que a ditadura não permitia, né? O falar que era censurado na letra da música, né? Então, assim, são várias camadas. Só essa música... Ela pode ser decomposta em várias camadas importantésimas que estavam sendo abordadas de uma maneira ou de outra na hora de dar relevância para ela e falar, a gente tem que cantar essa música, né? Então, por isso que eu destaquei ela também, porque eu acho muito importante, era um outro ponto forte, né, da festa, né, quando cantava essa música aí. Eu falo cantava, né, que canta, né, que o bloco não acabou, o bloco ainda continua, né. Mas eles fazem, né? assim, nesse momento, mas assim, quando voltar, né, eles nunca mais não fizeram naquele espaço, né, tentaram já fazer em outros lugares, né, outros lugares ali por perto, né, mas aí sabe que isso é em razão, inclusive, desse nível de controle que passou a ter na região portuária, que eles simplesmente não conseguiram, né?
é um espaço que está tendo um nível de vigilância extremo. Isso por um lado, é compreensível, né? Porque você requalificou uma região, mas, por outro lado, você não vai deixar, né, que as coisas que já aconteciam localmente, que já gera, você falou, né, geram uma economia local, poxa, ajuda os moradores, uma série de coisas, não vai deixar a coisa acontecer, né? Complicado. E eu acho que vale também arrematar uma coisa aqui sobre a questão da objetificação da cultura, porque durante o doutorado eu continuei a pesquisar na região portuária. E uma coisa que ficou muito patente para mim é que o processo de requalificação da região portuária foi muito centrado na ideia de cultura. Ou seja, cultura é o ponto central para você atrair turismo, negócios para a cidade, né? Então, a gente precisa requalificar a região portuária com atenção à cultura. Mas a grande questão é, que cultura? Né? O que tipo de produção cultural que você vai fazer para atrair e que público? Né? O que você está interessado em fazer? E aí o que eu observei durante o doutorado é que o que aconteceu ali durante Porto Maravilha, né, que foi o nome do projeto de requalificação da região portuária, para quem não sabe, né, produziu uma antipolítica da cultura. Isso também é uma coisa importante a dizer. Porque, para mim, nada, eu como antropóloga, posso dizer com maior tranquilidade que nada nessa vida humana está longe da política. Tudo é política. Quando você tudo diz política. Assim, não gosto de política, é a política. Né? É a política, assim, não dá para dizer que há um ato coletivo que não seja político. Né? Mesmo quando você quer se abster, que você não quer participar, é um ato político. Mas, enfim. E aí, o que eu comecei a observar é que, nessa tentativa de tornar a região portuária um lugar cultural de atração turística específica, você tenta neutralizar ao máximo a cultura. Você tenta tornar a cultura antipolítica. Porque você não quer problemas que a cultura pode trazer. Né? Você não... Aí, vários problemas, né, meu amigo? Porque a gente está tratando do Rio de Janeiro. Então, a gente vai tratar de problemas de violência, de questão de feminicídio, uma série de questões que vão aparecer nas questões culturais. Né? Verdade. E que é melhor silenciar, porque, digamos assim, que não é palatável para todos os gostos de consumidores de cultura. E aí, isso se torna um problema, porque que tipo de... A gente vai fazer o que? Uma Disneylândia na região portuária? Porque, né? Eu me lembro que na época falavam que aquela rua ali, ali onde do lado ali da Casa Porto, ali, aquela ruazinha que dá na Pedra do Sal, falaram que ali ia ser uma nova Lapa, ia ser não sei o quê. Falavam que aqui ninguém vai poder ficar mais aqui, vai vir um cara aí, tipo um Chico Recarei, vai comprar tudo, vai fazer casas de... Tinha. Mas tinha esse papo, não tinha? Tinha essa ambição, mas eu acho que tinha essa ambição real, né? O problema é que o Rio de Janeiro, de maneira geral, estacionou, né? Economicamente, estagnou. Né? Então, não teve esse boom cultural, enfim, não só cultural, mas do ponto de vista até de compra de casarios para criar novos estabelecimentos. Seria até ótimo. Em muitos aspectos seria... Mas não rolou. E eu acho que o mais interessante é isso, né? A gente pensar, primeiro, que a cultura ela não é apolítica, né? Dessa questão da objetificação da cultura, né? Da ideia da cultura como um lugar neutro, como um lugar que tem que ser entretenimento, né? Isso é interessante falar, porque eu acho que tem muita gente que acha que a cultura tem que ser só entretenimento e não um lugar que se apresenta como um lugar de questão de dor também, né? O próprio samba é isso. É a apresentação de dor, é a apresentação de conflito, né? De exigência, né? De indignação.
Então a cultura também é isso. E no dia que não for, também tem alguma coisa de errado, porque não está sendo Verdade. alguma coisa, digamos assim, que reflete a vida das pessoas, né? É alguma coisa Verdade. fora da vida das pessoas. Verdade. Então, assim, voltando para a própria ideia dos escravos, né? Você vê que os escravos, eles são muito norteados pela questão de não conseguir mais usar o espaço público. E aí, o que você resiste? O que eu acho que é o mais legal dos escravos que eu aprendi com eles é isso. É ter esperança e resistir, porque não há outra maneira. E resistir dentro de todos esses paradoxos que a gente vai enfrentar, que a gente vai resistir e ter esperança com esse outro que a gente vai ter que lidar, com esse outro que não necessariamente vai ser bem-vindo, né? Verdade. Com esse outro que não necessariamente vai entender a tua proposta, mas que vai ter que rolar. Como eu não sei, eu não tenho a solução mágica para isso, mas assim, vai ter que ser nós e os outros sim, porque senão você faz o seu cercadinho, bota a tua corda e aquela camisa lá que o pessoal Abadá, usa, né? abadá, bota o abadá, né, bicho? Não vai botar, né? É verdade. Então, por que a gente não bota o abadá? Né? Por que a gente se recusa, como carioca, a botar o abadá? Porque isso já foi tema, você sabe que isso já foi para discussão na prefeitura. Sim, sim, sim. Né? Então, assim, por que a gente não bota o abadá? Porque a gente, de certa maneira, quer esse contato com o outro, mas a gente não consegue. Porque é uma cidade de conflito. É uma cidade de muita diferença social. Verdade. Como a gente se encontra com esse outro? Porque a gente vai se encontrar com esse outro em vários aspectos. Vai se encontrar com esse outro como folião, vai encontrar esse outro como o trabalhador, como você estava falando aí, do cara que você conhece da barraca, do cara que começa a trabalhar ali com o seu isopor, né? E esse cara, né? Ele é o teu convívio também. Naquele momento ali, não tinha esse negócio da classe social. Todo mundo era igual naquelas horas dali. Um convivendo com o outro ali. Eu via isso, entendeu? Porque não tinha uma comunhão que eles faziam naquela... Era uma coisa tipo mágica, né, na época, né? Não tinha muito isso. Apesar de ter, como você falou, tinha os conflitos e tudo, né? Mas eu tô falando assim como frequentador, né? Mas claro que tinha conflitos lá na zona portuária, né? Entendeu? Mas é isso que eu acho que o escravo deixou de lição ali para todo mundo, né? O seu livro está à venda ainda? Tá à venda. Se você jogar na internet, você encontra, tá na Amazon, tá pela Mórula. A Mórula estava para produzir ele em e-book, né? Porque as já estão chegando ao fim, assim. Então, mas eu vou deixar o link da Mórula na descrição, o pessoal comprar o livro lá para conhecer melhor. É esse livro aqui, pessoal. Carol, gostaria de agradecer você pelo bate-papo, foi muito legal. Obrigada. Convite para outras vezes a gente conversar sobre a cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu com a região portuária, né? Isso é uma questão para a gente pensar. Isso aí. Principalmente muito da perspectiva cultural. Verdade. E o que vai ser esse futuro pós-quarentena, né? A gente tem que pensar isso também. Como os cariocas na rua pós-quarentena, né? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e vamos conversar depois mais sobre isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Carol. Até a próxima. Até quarta-feira que vem. Alô, tchau, tchau.